A Guerra de Troia não terminou com os funerais de Heitor. Após a morte do grande herói por Aquiles, a luta ainda se arrastou por mais um ano. Para conquistar em definitivo Troia, 3 outras tarefas eram necessárias. É tipo aquele game de tarefas que a gente pensa que terminou, mas de repente surgem mais missões a serem cumpridas. 1. Obter os ossos de Pélops, talismã indispensável à vitória. 2. Arrancar o paládio das entranhas da cidade. E 3. Convencer Filoctetes a reintegrar-se aos aqueus, porque, sem as flechas de Héracles, que estavam em seu poder, Troia jamais poderia ser tomada, segundo as predições de Heleno. Os heróis foram sepultados no interior da polis, para santificá-la e defendê-la. Apossar-se de seus ossos significava debilitar e desguarnecer a cidade. Quanto ao paládio, era uma estatueta de Atena, que durante 10 anos, apesar da inimizade da deusa pela cidade de Troia, a defendeu das investidas dos gregos. Ulisses e Diomedes a subtraíram, com a cumplicidade do silêncio de Helena, que os vira penetrar na fortaleza. Filoctetes, o grande herói da Tessália e herdeiro das flechas de Héracles, lembram? Foi ele que acendeu a pira onde o herói morreu. Fora abandonado na ilha de Lemnos, a conselho de Ulisses, por ter sido vítima de uma ferida aparentemente incurável, provocada pela picada de uma serpente. O herói estava profundamente magoado com os helenos, e foi tarefa muito difícil levá-lo de volta aos combates contra a cidade de Troia. A missão foi confiada a Ulisses e Neoptólemo, filho de Aquiles, que, com o auxílio do deus ex machina Héracles, conseguiram convencê-lo a prestar seus serviços novamente ao exército aqueu. Satisfeitas todas as condições, os aqueus se prepararam para conquistar e destruir a grande Troia. Com o fito de evitar derramamento de sangue heleno, Ulisses, inspirado por Atena, imaginou o genial estratagema do cavalo de madeira, introduzido na cidade, pejado de guerreiros que saquearam Troia. Trata-se do gigantesco cavalo de Troia. Era o 10º ano da sangrenta Guerra de Troia. Destruída e incendiada a opulenta cidade, os heróis gregos se aprontaram para o longo e difícil regresso a seus respectivos reinos. Entre eles estava Ulisses. Como todo herói, o rei de Ítaca teve um nascimento meio complicado. Era filho de Laerte e de Anticleia. Do lado materno, o herói tinha por avô Autólico, o maior e mais sabido dos ladrões, donde seu bisavô era nada mais nada menos que Hércules, o deus dos ardis e das trapaças, o trickster por excelência. Ora, como dizem que os frutos não caem longe do pé, Ulisses só poderia ser mesmo, ao lado da inteligência exuberante, da coragem e da determinação, um herói cheio de malícia e de habilidade, e um solerte e manhoso em grau superlativo. Em outras variantes, Odisseu era filho de Sísifo, o mais astuto e atrevido dos mortais, ou seja, não muda muita coisa. Educado, como tantos outros nobres tipo Percy Jackson, pelo centauro Chiron, ainda muito jovem, o herói de Ítaca deu início às suas aventuras. Durante uma curta permanência na corte de seu avô Autólico, participou de uma caçada no Monte Parnasso e foi ferido por um javali. A cicatriz, pouco acima do joelho, produzida pela mordida da fera, servirá como sinal de reconhecimento quando o herói regressar a Ítaca. A mando do pai Laerte, Ulisses dirigiu-se a Micenas para reclamar uma parte do rebanho que lhe havia sido furtada. Na corte do rei Orsíloco, tendo se encontrado com Ífito, herdeiro do famoso arco paterno, os dois heróis resolveram, como penhor de amizade, trocar as armas. O futuro rei de Ítaca presenteou Ífito com sua espada e lança, e este deu a Ulisses o arco divino, com o qual o herói matará mais tarde os soberbos pretendentes. Completadas as primeiras provas iniciáticas, Ulisses recebeu de seu pai Laerte o reino de Ítaca, com todas as suas riquezas, consistentes sobretudo em rebanhos. Cortejou em primeiro lugar a Helena, filha de Tíndaro, sim, a famosa Helena de Troia, mas, percebendo que o número de pretendentes era excessivo, voltou-se para a prima de Helena, Penélope, filha de Icário, cuja mão foi conseguida por uma vitória numa corrida de carros instituída por seu futuro sogro entre os pretendentes da filha. De qualquer forma, o pai de Helena sempre foi muito grato a Ulisses por um conselho que este lhe dera. Como o número de pretendentes à mão da princesa fosse muito grande, Ulisses sugeriu a Tíndaro que o desligasse por 2 juramentos, respeitar a decisão de Helena quanto à escolha do noivo, ajudando a conservá-la, e se o eleito fosse de alguma forma atacado ou gravemente ofendido, os demais deveriam socorrê-lo. Pressionada pelo pai a permanecer em Esparta com o marido, Penélope, dando provas de seu amor conjugal, preferiu, como era desejo de Ulisses,
seguir com ele para Ítaca. Do casamento com o rei de Ítaca, Penélope foi mãe de Telêmaco. Este ainda estava muito novinho quando chegou ao mundo grego a triste notícia de que Paris raptara Helena e de que Menelau, valendo-se do juramento dos antigos pretendentes à mão de sua esposa, exigia de todos o cumprimento da solene promessa, para que pudesse vingar-se do príncipe troiano. Embora autor intelectual do famoso juramento, o rei de Ítaca, não por falta de coragem, mas por amor à esposa e ao filho, procurou de todas as maneiras fugir ao compromisso assumido. Quando lhe faltaram argumentos, fingiu-se de louco. Aquele velho truque de fingir demência, sabem? Em companhia de seu primo, o astuto e inventivo Palamedes, Menelau dirigiu-se a Ítaca. Lá encontraram Ulisses, que havia atrelado um burro e um boi a uma charrua e abria sulcos nos quais semeava sal. Outros dizem que tentava arar as areias do mar. Palamedes não se deixou enganar com o embuste e colocou o pequenino Telêmaco diante das rodas do arado. Ulisses deteve os animais a tempo de salvar o menino. Lá se foi o plano. Desmascarado, o herói dedicou-se inteiro à causa, mas nunca perdoou a Palamedes, e no decurso da guerra de Troia, vingou-se cruelmente do mais inteligente dos heróis de Hélade. Acompanhado de Miisco, que Laerte lidera como conselheiro, Ulisses se engajou na armada aqueia. De saída, acompanhou Menelau a Delfos para consultar o oráculo, e logo depois, em companhia do mesmo Menelau e de Palamedes, participou da primeira embaixada a Troia, com o fito de resolver pacificamente o incidente do rapto de Helena. Em seguida, foi em busca de Aquiles, que sua mãe Tétis havia escondido, mas cuja presença e participação na guerra, segundo o adivinho Calcas, eram indispensáveis para a tomada de Troia. Tétis, sabedora do triste destino que aguardava seu filho, levou-o secretamente para a corte de Licomedes, na ilha de Círios, onde o herói passou a viver como linda donzela ruiva, no meio das filhas do rei, com o nome falso de Pirra. Disfarçado de mercador, o astuto Ulisses conseguiu penetrar no palácio de Licomedes. As moças logo se interessaram pelos tecidos e adornos, mas Pirra, a ruiva, tendo voltado sua atenção exclusivamente para as armas, Ulisses pôde com facilidade identificá-lo e conduzi-lo para a armada aqueia. Ainda como embaixador, Ulisses foi enviado juntamente com Taltíbio, arauto de Agamenon, à corte de Chipre, onde reinava Cíniras, que após o incesto involuntário com sua filha Mirra, foi exilado de Biblos e se tornara o primeiro rei da grande ilha grega do mar Egeu. Cíniras prometeu enviar 50 naus equipadas contra os troianos, mas usando de um estratagema, mandou apenas uma. Reunidos finalmente os reis helenos, a armada velejou rumo à Troada, mas não conhecendo bem a rota, a grande frota, sob o comando de Agamenon, abordou a Mísia. E, dispersados por grande tempestade, os chefes aqueus regressaram aos seus respectivos reinos. Somente 8 anos mais tarde, congregaram-se novamente em Aulis, porto da Beócia. O mar, no entanto, permanecia inacessível aos audazes navegantes, por causa de uma prolongada calmaria. Consultado, o adivinho Calcas explicou que o fenômeno se devia à cólera de Artemis, porque Agamenon, matando uma corça, afirmara que nem a deusa o faria melhor que ele. E para suspender a calmaria, Artemis exigia, na palavra do adivinho, o sacrifício da filha primogênita do rei, Efigênia. Foi nesse triste episódio que Ulisses continuou a mostrar sua inigualável astúcia e capacidade de liderança. Agamenon, a conselho de seu irmão Menelau e de Ulisses, enviara à esposa Climenestra, em Micenas, uma mensagem mentirosa, solicitando-lhe que conduzisse Ifigênia a Aulis, a fim de casá-la com o herói Aquiles. E Climenestra, acompanhada por Ifigênia e o pequenino Orestes, chegam ao acampamento aqueu. Ulisses, percebendo as vacilações de Agamenon e os escrúpulos de Menelau no tocante ao cumprimento do oráculo, excitou os chefes e a soldadesca aqueia contra os Átridas, que se viram compilados a sacrificar a jovem inocente. Não fora pronta a intervenção de Artemis, que substitui Ifigênia por uma corça, fato comum no mito do sacrifício do primogênito, Agamenon, Menelau e Ulisses teriam agravado ainda mais a sua íbris, já bastante entumecida. Ainda bem que, no mundo antigo, se levavam em conta os atos e não as intenções. Uma derradeira intervenção da argúcia e bom senso do herói, antes da carnificina de Troia, pôde ser detectada na correta interpretação do oráculo relativo à cura de Télefo por Aquiles.
Ulisses demonstrou com precisão absoluta que o restabelecimento da saúde do rei de Mícia teria que ser operado pela lança e não pelo filho de Tétis. Este colocou um pouco de ferrugem de sua arma predileta sobre o ferimento de Téléfo, que imediatamente o teve cicatrizado. Durante todo o cerco de Troia, o rei de Ítaca mostrou extraordinário bom senso, destemor, audácia, inteligência prática e criatividade. Convocavam-no para toda e qualquer missão que demandasse, além de coragem, sagacidade, prudência e habilidade oratória. Foi o comandante da nau que conduzia uma hecatombe a Apolo e levava a bela Criseide de volta a seu pai Crises. Organizou o combate singular entre Paris e Menelau. Na Assembleia dos Soldados, reduziu Tersites ao silêncio e, com um discurso inflamado, revelando um grande presságio, persuadiu os aqueus a permanecerem na Troada, quando o desânimo já se apossara de quase todos eles. Participou igualmente, acompanhado de Fênix e de Ajax, da embaixada junto a Aquiles, para que este, uma vez desagravado por Agamenon, voltasse ao combate, o que, ainda nessa feita, não aconteceu, apesar do belo e convincente discurso do rei de Ítaca. Como a guerra se prolongasse além do esperado, Ulisses, em companhia de Menelau, dirigiu-se à corte de Ânio, rei e sacerdote de Délos. Esse Ânio, filho de Apolo e de Réia, a romã, era pai de 3 filhas, Elaís, Espermum e Eno, cujos nomes lembram respectivamente óleo, trigo e vinho. Como houvessem recebido de seu ancestral Dionísio o poder de fazer surgir do solo estes 3 produtos indispensáveis, os chefes aqueus, dado ao prolongamento da guerra, mandaram buscá-las. De bom grado, as filhas do rei de Délos acompanharam os embaixadores gregos, mas, já cansadas de uma tarefa incessante, fugiram. Perseguidas pelos aqueus, pediram proteção a Dionísio, que as metamorfoseou em pombas. Por isso mesmo, na ilha de Délos era proibido matar pombas. Foi encarregado de trazer da ilha de Ciros Neoptólemo, filho de Aquiles e de Deidamia, cuja presença após a morte de Aquiles era também imprescindível para a queda de Troia, segundo vaticinara Heleno. Os feitos do rei de Ítaca durante a guerra de Troia não se reduzem toda a vida a embaixadas. Numa noite perigosa, ele e Diomedes obtêm dupla vitória. Dólon, espião troiano, é aprisionado pelos 2 heróis aqueus. Após revelar tudo o que os dois desejavam saber, Diomedes, impiedosamente, apesar das súplicas de Dólon, cortou-lhe a cabeça. Guiados pelas informações do troiano, penetraram no acampamento inimigo e surpreenderam dormindo o herói Trácio Reso, que viera em auxílio dos troianos no 10º ano da guerra. Mataram-no e levaram-lhe os brancos corcéis, rápidos como o vento. Quando da morte de Aquiles e da outorga de suas armas ao mais valente dos aqueus, Ajax Telamon, o grande Ajax, o mais forte e destemido dos gregos, depois do filho de Tétis, disputou-se com Ulisses nos jogos fúnebres em memória do Pelida. Face ao embaraço de Agamenon, que não sabia a qual dos dois premiar, Nestor, certamente por instigação de Ulisses, aconselhou que fossem interrogados os prisioneiros troianos, e estes, por unanimidade, afirmaram que o rei de Ítaca fora o que mais danos causara a Troia. Inconformado com a derrota, aliás injusta, e ferido em sua timé, Ajax, num acesso de loucura, massacrou um pacífico rebanho de carneiros, pois acreditava estar matando os gregos. Voltando a si, compreendeu ter praticado atos de demência, e envergonhado mergulhou a própria espada na garganta. Não se esgotam aqui, todavia, as gestas e a crueldade do sagaz Ulisses. Foi um dos responsáveis diretos pela morte do filho de Heitor e Andrômaca, o pequenino Astianax, que, no saque de Troia, foi lançado de uma torre. Por instigação de Ulisses, a filha caçula de Príamo e Écuba, Políxena, foi sacrificada sob o túmulo de Aquiles por seu filho Neoptólemo, ou pelos comandantes gregos. Tal sacrifício complementar do de Ifigênia teria por finalidade proporcionar ventos favoráveis para o retorno das naus aqueias a seus respectivos reinos. Quando os heróis preparavam para o retorno, Menelau, apressado e desejoso de afastar Troia de sua memória, partiu primeiro com sua Helena e com o velho e sábio Nestor. As naus de Ulisses singraram na esteira branca e salgada dos navios dos 2 heróis aqueus. Retornou à Troada e se reuniu a Agamenon, que lá permanecera por mais uns dias, a fim de conciliar com presentes as boas graças da sensível deusa Atena. Quando Agamenon desfraldou suas velas, o prudente Ulisses o seguiu,
mas uma grande borrasca os separou e o herói abordou na Trácia, na região dos Cíclones. Penetrando em uma de suas cidades, Ismaro, o herói e seus marujos, numa incursão digna de piratas, a pilharam e passaram-lhe os habitantes a fio de espada. Somente pouparam a um sacerdote de Apolo, Marão, que além de muitos presentes, deu ao rei de Ítaca 12 ânforas de um vinho delicioso, doce e forte. Com esse precioso licor de Baco, será embriagado o monstruoso ciclope Polifemo. Num contra-ataque rápido, os Cíclones investiram-se contra os gregos, que perderam vários companheiros. Novamente no bojo macio de Poseidon, os aqueus singraram para o sul, mas um vento extremamente violento, vindo do norte, lançou-os ao largo da ilha de Cítera. E durante 9 dias erraram no mar Piscoso, até que no 10º chegaram ao país dos lotófagos, que se alimentavam de flores. 3 marujos aqueus provaram do loto, o fruto saboroso, mágico e amnéstico, que lhes tirou qualquer desejo de regressar à pátria. A custo, o herói conseguiu trazê-los de volta e prendê-los no navio. Dali partiram de coração triste e chegaram à terra dos Ciclopes, tradicionalmente identificada como a Sicília. Deixando a maioria de seus companheiros numa ilhota, o experimentado rei de Ítaca, com apenas alguns deles, embicou sua nau para uma terra vizinha. Escolheu 12 entre os melhores e resolveu explorar a região. Lutou com todas as forças até que, nadando até a foz de um rio, conseguiu pisar em terra firme. Derrotado de fadiga, recolheu-se a um bosque e Palas Atena derramou-lhe sobre os olhos o doce sono. Havia chegado à ilha dos Feaces, uma espécie de Atlântida de Platão. Chamavam-no Esquéria, mais tarde identificada como Corfo. Por inspiração de Atena, a princesa Nausicaa, filha dos reis de Esquéria, Alcino e Arete, dirigiu-se ao rio para lavar seu enxoval de casamento. Após o serviço, começou a jogar com suas companheiras. Despertado pela algazarra, o herói pede a Nausicaa que o ajude. Esta envia-lhe comida e roupa, pois o rei de Ítaca estava nu, e convida-o a visitar o palácio real. Os Feaces, que eram como ciclopes, aparentados como os deuses, levavam uma vida luxuosa e tranquila, e por isso mesmo Alcino ofereceu ao herói uma hospitabilidade digna de um rei. Durante um lauto banquete em honra ao hóspede, o aedo cego Demódoco, por solicitação do próprio rei de Ítaca, cantou, ao som da lira, o mais audacioso estratagema da guerra de Troia, o ardil do cavalo de madeira, o que emocionou profundamente o mais astuto dos aqueus. Vendo-lhe as lágrimas, Alcino pediu-lhe que narrasse suas aventuras. O herói desfilou para o rei e seus comensais o longo rosário de suas gestas gloriosas, andanças e sofrimentos na terra e no mar, desde Ílion até a ilha de Esquéria. No dia seguinte, o rei Alcino fez com que seu ilustre hóspede, que recusou polidamente tornar-se seu genro, subisse carregado de presentes para uma de suas naus mágicas. Com tal velocidade, os marujos de Alcino em uma noite alcançaram Ítaca, aonde o saudoso Ulisses chegou dormindo. Colocaram-no na praia com todos os presentes que habilmente esconderam junto ao tronco de uma oliveira. Poseidon, todavia, estava vigilante, e tão logo a nau ligeira dos Feaces em seu retorno se aproximava de Esquéria, transformou-a num rochedo, para cumprir a velha predição. Aproveitemos o sono do herói e vejamos nestes seus 20 anos de ausência o que aconteceu e ainda acontecia na amada Ítaca, bem visível longe, onde se ergue o arborizado e esplêndido Monte Nérito. Quando Ulisses partiu para Troia, seu pai Laerte, presumivelmente ainda forte e válido, já não mais reinava. Com o falecimento da esposa Anticleia, consumida pelas saudades do filho, agora já alquebrado e amargurado com os desmandos dos pretendentes à mão da Penélope, passou a viver no campo. Telêmaco foi na versão homérica o único filho de Ulisses com Penélope. Ainda muito criança quando o pai partiu para a guerra, ficou aos cuidados de Mentor, grande amigo do herói. Aos 17 anos, percebendo que os pretendentes assediavam cada vez mais a sua mãe e, sobretudo, dilapidavam impiedosamente os bens do rei ausente, tentou afastá-los. Atena, no entanto, agiu rapidamente, porquanto os pretendentes, por julgarem que o jovem príncipe era o grande obstáculo à decisão da rainha na escolha de um deles, tramavam eliminá-lo. Foi assim que, por conselho da deusa de olhos garços, Telêmaco partiu para a corte de Nestor, em Pilos, e depois para junto de Menelau e Helena, em busca de notícias do pai. Deixemo-lo por enquanto na corte de Menelau e retornemos a Ítaca. Após tantos anos de ausência, todos julgavam que Odisseu não mais existia.
108 pretendentes, nobres não apenas de Ítaca, disputavam a mão de Penélope. A princípio, de simples cortejadores de esposa do herói, passaram a senhores de seu palácio e de sua fazenda. Arrogantes, autoritários, violentos e pródigos com os bens alheios, banqueteavam-se diariamente na corte, exigindo o que de melhor houvesse em seu rebanho e em sua adega. Penélope, na versão de Odisseia, desponta como um símbolo perfeito da fidelidade conjugal. Forçada pelos pretendentes a escolher entre eles um novo marido, resistiu o quanto pôde, adiando sucessivamente a indesejada eleição. Quando não lhe foi mais possível tergiversar, arquitetou um estratagema, que ficou famoso. Prometeu que escolheria um deles como marido, tão logo acabasse de tecer a mortalha de seu sogro Laerte, mas todas as noites desfazia o que fizera durante o dia. Ulisses despertou de seu longo sono e Atenas postou-se a seu lado. Disfarçado por ela em um feio mendigo, o herói encaminhou-se para a choupana do mais fiel de seus servos, o criador de porcos Eumeu. Era preciso, por prudência, sem se dar a conhecer, ficar a par do que se passava em seu palácio. Telêmaco, guiado pela bússola da deusa, também estava de volta. Pai e filho se reencontraram e se reconheceram na tapera de Eumeu. Iniciaram-se os planos para o extermínio dos pretendentes. Se a fidelidade de Eumeu agradou tanto ao herói, não menos havia de emocioná-lo uma outra, de feição bem diversa e inesperada. Trata-se do cão Argos. Abandonado na ausência de seu senhor, rolava diante do portal sobre os estrumes das mulas e dos bois. Ali estava deitado Argos, comido das carraças. Vendo aproximar-se Ulisses, agitou a cauda e baixou a cabeça. Faltaram-lhe forças para chegar até onde estava o seu senhor. Este, voltando a cabeça, chorou. Argos estava morto. Matou-o a saudade. A recepção dos humildes Eumeu e Argos contrastou profundamente com a grosseria com que o orgulhoso Antino, o mais violento dos pretendentes, recebeu no palácio o mendigo Ulisses. Insultado e obrigado a lutar com o mendigo Iro para divertimento de todos, o herói teria sofrido novos vexames, não fora a intervenção segura de Telêmaco e a hospitalidade de Penélope, que o acolheu e com ele manteve um longo diálogo, temperado de fidelidade e de saudade de Ulisses. O zelo da hostilidade da rainha, todavia, quase pôs a perder o plano minuciosamente traçado por Ulisses e Telêmaco. A velha e fiel ama do herói, Euricleia, ao lavar-lhe os pés, por ordem de Penélope, reconheceu-o por uma cicatriz na perna. Lembram? Aquela ferida do javali. Imposto o silêncio à velha ama, Ulisses, depois de banhado e ungido, retomou o diálogo com a sensata Penélope. Aproximava-se, porém, a hora da vingança. Atena inspirou a rainha de Ítaca a ideia de apresentar aos pretendentes o arco de seu esposo para a celebração do certame que daria início ao morticínio. Chegou, pois, o momento culminante da prova do arco, que testaria o mérito dos candidatos à mão de Penélope. O orgulhoso Antino comandava o certame. Todos tentaram em vão. A insolência e a altivez dos soberbos pretendentes foram quebradas pelo arco de Ulisses. Nenhum deles conseguiu ao menos retesá-lo. O arco obedeceria e se curvaria apenas à vontade de seu senhor. Pela insistência de Penélope e a firmeza das palavras de Telêmaco, embora exasperados, os pretendentes se viram compelidos a permitir que o mendigo Ulisses experimentasse o inflexível arco. O astuto Ulisses, contudo, apenas tomou e inspecionou em todos os sentidos o grande arco. Armou-o sem dificuldade alguma. Ulisses disparou o dardo, que não errou nenhum dos machados, desde o orifício do primeiro. Despojando-se dos andrajos, tem-se agora novamente o homem na guerra. Começou o extermínio dos pretendentes. Antino foi o primeiro. A flecha atravessou-lhe a garganta delicada e saiu pela nuca. Ferido de morte, tombou de costas e a taça caiu-lhe das mãos. E a negra morte desceu sobre os olhos de um a um dos príncipes de Ítaca e das demais possessões de Ulisses. A grande maioria dos habitantes de Ítaca levantou-se em armas para vingar seus filhos e parentes. O herói, seu filho Telêmaco, Laerte e mais uns poucos, capitaneados por Atena, enfrentaram os vingadores. A carnificina teria sido grande, não fora a intervenção da própria deusa. Ulisses e Penélope, como tudo neste vale de lágrimas, não foram felizes para sempre. É verdade que o adivinho Tiresias prognosticara um fim tranquilo e bem distante do mar para o rei de Ítaca. É igualmente exato que também na Odisseia tudo acaba na doce paz imposta por Palas Atena, mas estes dois enfoques não são os únicos.
Consoante uma velha tradição, para espiar o massacre dos pretendentes, Ulisses, após um sacrifício a Plutão, Perséfone e Tirésias, partiu a pé e chegou ao país dos Tesprotos. Ali, como lhe recomendara Tirésias, sacrificou a Poseidon, a fim de apaziguar-lhe a cólera pelo cegamento de Polifemo. Acontece que a rainha Calídice, apaixonada pelo herói, ofereceu-lhe metade do seu reino. Da união temporária do esposo de Penélope com a rainha de Epiro, nasceu Polipetes. Após algum tempo, com a morte de Calídice, deixou o reino a Polipetes e retornou a Ítaca, para os braços de Penélope, que dele tiveram um segundo filho, Poliportes. A morte do herói em sua terra natal ter-se-ia devido a um engano fatal. Quando passou pela ilha Eia, Ulisses teria tido um filho com Circe, chamado Telégono. O rapaz, sabido por Circe quem era seu pai, partiu à procura de Ulisses, desembarcou em Ítaca e começou a desvastar os rebanhos que encontrava. O velho herói saiu em socorro dos pastores, mas foi morto pelo próprio filho. Quando este tomou conhecimento da identidade de sua vítima, chorou amargamente e, acompanhado de Penélope e Telêmaco, transportou-lhe o corpo para a ilha de sua mãe Circe. Lá, certamente com suas magias, Circe fez que Telégono desposasse Penélope, e ela própria se casou com Telêmaco. Por fim, vejamos as versões que falam de Penélope. A partir de Homero, a fidelidade de Penélope se converteu num símbolo universal, perpetuado pelo mito e, sobretudo, pela literatura. Essa imagem de Penélope, contudo, está longe de corresponder a muitas tradições pós-homéricas. Na longa ausência do esposo, a rainha teria praticado adultério com todos os pretendentes, e um deles seria pai do deus Pan. Outros mitógrafos julgam que Pan seria filho dos amores de Penélope com o deus Hermes. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.